Primeiro, eu he cambiado toda minha conferência, depois que escutei os outros. Havia preparado uma coisa, agora eu não sei que eu vou falar. Mas me esperei cada um dos oradores, e eu vou falar um pouquinho também do tema, porque não posso cambiar o tema, mas você pode encontrar completo em um livro que será distribuído à tarde, e também todas as bibliografias, quase 100 bibliografias. Mas o tema é muito importante deste simpósio, falar do estado atual e das perspectivas futuras. E aí me lembro da história, eu diria que a história começou na parte com Juan José. Eu o conheci exatamente há 50 anos. 1966, na casa de seu papá e de sua mamá, Socorro, quando preparava o Congresso Mundial de 66 acá em Madrid. Fui levado a um amigo comum de seu padre, Ulisses Viana, que ha sido um decano da psiquiatria brasileira, muito amigo de Juan José padre. E lá começamos. Eu e Juan José temos a mesma idade. Ele 2 meses mais velho solamente. Então, hicimos toda uma carreira nacional e internacional juntos, e mais internacional. Jogamos juntos todo o tempo, a maior parte das vezes invisível, porque diziam que a visibilidade não é boa, porque sempre se transforma em um target, em um alvo. Então, em nosso jogo, hicimos muitas coisas que hablamos do programa educacional. Quando decidimos lançar o programa educacional de educação, todos contra. Tão contra que meu próprio comitê executivo, quando presidente, me pediu para não chamar programa educacional da Associação Mundial, mas do presidente. E ao final de meu termo como presidente, pediram para sacar o termo de presidente do programa educacional, devolver ao programa educacional, e o sucesso, como mostrou também o outro presidente acá presente, amigo Pedro, falou muito bem de tudo que está fazendo e que ele ha hecho também junto com Juan José. Então a história começa, Maria não estava acá, eu dizia que a história começava em casa de seu abuelo, exatamente há 50 anos, 1966, na preparação do Congresso Mundial de Psiquiatria, quando eu conheci a grande matriarca Socorro, que comandava tudo. Eu, durante muitos anos, tive o prazer de convivência com eles e seu abuelo. E aí nasceu uma amistade muito forte com Juan José. E que também anunciei que cambiei totalmente a conferência. Aí ia em inglês, decidi não falar inglês, ia falar uma coisa, vou falar outra coisa, mas eu vou cambiar, não vou cambiar o título, porque alguma coisa do título já vou falar. E também me inspirei em los outros oradores, repito, porque em sua homenagem, e que eu agradeci também a você primeiro, por me invitar, me colocar neste grupo tão distinto e selecto de pessoas. E aí, nestas histórias todas, Johann Müller, eu tenho umas histórias entre nós outros também. Eu me acordo que seu abuelo, com Ulisses Viana Filho, que era um grande amigo dele, decidiram, vamos colocar os dois para trabalhar juntos, eu e seu papá. E eu venia de uma família de médicos, mas meu papá não era psiquiatra, hematólogo, dono de uma cadena de laboratórios clínicos de análises, e que eu decidi abandonar tudo, porque não encontrava minha vocação. Mas tudo começou quando eu tinha 6, 7 anos, que mirava o céu de minha casa
Y en aquella época se vía el cielo, y vía las estrellas, y pregunté a mi papá dónde era el fin del cielo. Y él me dice, el cielo no tiene fin, es infinito. Mi primera angustia existencial. En este momento tuve la primera angustia, nunca me olvidé, porque durante años hablaba con mi papá, que afortunadamente era filósofo también y profesor de filosofía, sobre el infinito, las teorías griegas, todo, y quería entender lo que era una cosa sin fin, una cosa que no terminaba. Y decidí ser astrónomo. Se puede imaginar, en los años 40, 50, uno pensar en ser astrónomo en Brasil, que yo podría tener una luneta peor que las lunetas de la Edad Media, no más. Bueno, fui a la medicina, busqué, me encanté por la medicina interna. Yo me considero hasta hoy un internista, porque me gusta mucho. Y muy bien, entonces, en medio del camino, mi papá me ha dado, a mí me gustaba mucho la literatura, y a mi papá también, me dio la colección de Freud, el mayor escritor después de Victor Hugo que yo he leído en mi vida. Era un escritor que me fascinó, me encantó, me ha hecho una descoberta de una cosa que también no venía el fin. Fue cuando decidí por la psiquiatría. Cambié de un astrónomo del macrocosmo por un astrónomo del microcosmos y descubrí que el cerebro es mucho mayor que el cielo que venimos. Eso ha sido obra de un librito que se llama Wider Than the Sky, de Gerald Elderman, un premio Nobel también, que empezó como inmunólogo y terminó como uno de los grandes neurocientíficos de nuestra época, recién fallecido. Muy bien. Y así me fue a la psiquiatría. Y el otro aspecto que tú hablaste de su papá y de ustedes, de la falta de un concepto de enfermedad mental. Y después viene Johann Müller y dice que es necesario convencer las industrias a cambiar la manera de descubrir nuevas drogas. Porque yo hablo aquí en mi ponencia oficial, que está escrito, que después de 50 años de medicina, más 6, 7 años de estudiante, casi 60 años, me cansei. Eu disse, mi sueño es no partir de este mundo antes de curar mi primeiro enfermo. Nunca ha curado nadie. Ha controlado muy bien mucha gente, o que es fantástico. Como el diabetes se controla, la hipertensión se controla, y todas las enfermedades se controlan, excepto la enfermedad que viene de fuera, las infecciones. Y me encanté por todos los psicotrópicos. Empecé amigo de Pierre Denicquet, que me enseñó mucho, el primero. Viajé el mundo todo con ponencias con él. Y después me quedé amigo de Roland Kuhn. Y Kuhn, la descubierta de la imipramina, me contó personalmente que recibió un grant en la época de Geiger, tenía Ciba, tenía Geiger, tenía Sandoz o Novartis, para estudar un nuevo antipsicótico, porque venía de la clorpromacina, parecido con la clorpromacina, que era imipramina. Ha hecho el estudio, mas me disse, não sabia se por la dosagem ou não encontrou efeito antipsicótico. Ele disse, Jorge, eu havia ganhado la plata, não podia mentir, não sabe como são os suíços, outros mentiriam, os suíços não mentem. Então, falou francamente, mira, não encontrei uma ação antipsicótica, mas me pareciam todos mais felizes. A palavra dele para Geiger.
E assim nasceu. E perguntaram se não queria fazer um estudo sobre antidepressivos. Sim, mas não recebo, porque já he recebido a plata. E assim lo ha hecho. E aparece o primeiro antidepressivo que ha venido da ideia de antipsicótico. Agora você vai em outro sentido. Por isso que eu me lembrei da história. Bom, pensando em todas essas histórias, fazer uma introdução sobre meu amigo Juan José e suas inquietudes. Era também um homem que não se conformava com as coisas como estavam. Queria sempre cambiar. Dizia que a psiquiatria tinha muito de dar. E passeávamos muitas vezes ao redor de Madrid. Íamos comer conchililos, algumas vezes. Desgraçadamente, me ensinou a beber os melhores vinos de Espanha, porque desgraçadamente, hoje são muito caros, não se pode pedir os grandes vinhos que se podia beber a bom preço. Muito bem. E aí assim teníamos nossa conversa cultural, filosófica, sobre essas coisas de cambiar a psiquiatria. Intentamos, na Associação Mundial, e cambiamos muito. A associação tinha uma história, até um ponto, anglo-saxônica, e se cambiou depois muito esta história. E ele tentava, por sua parte, em seu país, o mundo, e eu por minha parte. E, afortunadamente, hoje, eu tenho um grupo que tem a ideia de cambiar esta história. Eu dizia ayer, meu amigo filósofo acá, Otto Dors, com quem desfrutamos de muitas charlas filosóficas, que em minha idade, meu sonho agora é construir o futuro. E por que minha idade construir o futuro? Né? As pessoas em geral não vão à retrete, vão parar de trabalhar. Eu digo construir o futuro porque o passado já está hecho. Eu lo he hecho para mim. Não há dúvida. Está tudo em meu CV, está hecho. O que querem mais? Por vezes eu dizia chistes a meus amigos. Sim, me interessaria, porque já acordei um dia sem ambição, esse é um detalhe. Um dia eu acordei e não quero ser mais nada. Eu quis ser tudo na vida já. Então, sobraram duas ambições que se tem. Uma é ser papa. Não estou na igreja, então não posso ser papa. Outro, ser presidente dos Estados Unidos. Ha perdido o prestígio. Não me interessa mais. Bom, se eu não vou ser papa nem presidente dos Estados Unidos, falava isso com Juan José, vamos cambiar o mundo, porque aí estamos livres para fazer isso. E buscava como lo fazer. Hasta que encontrei um grupo que logrei convencer ao menos a ser um think tank, um grupo que é constituído de um prêmio Nobel, que transformou-se em um grande amigo meu, Eric Kandel, está com 86 anos. E disse que fizemos um projeto para os próximos 40 anos, que assim estamos proibidos de morrer antes de 40 anos de agora. O outro, Samuel Brother, que ha sido diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos durante 9 anos. O nome de AZT, que ha inventado a AZT. O terceiro, que é o homem do Sofosbuvir, que é o nome da hepatite C, que vai ser prêmio Nobel um dia também. Raymond Sinazi, que é professor da Universidade de Atlanta. E o quarto, o nome que é seu último livro se chama How to Make a Mind. How to Make a Brain, não a Mind. Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil é o homem de Google para tentar entender como será o cérebro do futuro. 5, 10, 15, 20 anos. Ele está em 20 anos já. Então, fizemos um grupo e depois encontrei um homem muito rico, que se depois de patrocinar a ideia.
E hoje criamos uma indústria que está em Maryland, em Rockville, Estados Unidos, para descobrir medicamentos totalmente distintos, que não tem nada a ver com os medicamentos que estão acá. E aí tem de tudo, não? Porque não temos compromisso com o presente nem com o passado direto. Temos um compromisso com a enfermidade, com a saúde. E ver como hacemos para melhorar. E aí trouxemos gente de Medtronic, de Minnesota, Minneapolis, que são pessoas, é o maior grupo de medical devices do mundo. Tem 140.000 devices, stent, marca-passos, se substitui cada parte do corpo humano, de ojo, ouvido, tudo. Passei um mês adentro, acabei membro do seu conselho científico, e o que vi em brain devices e science fiction. Science fiction, desde nano, chip, nano que não se pode mirar com os olhos, com um instrumento que se implanta dentro do cérebro e que se cambia sinais elétricos em cérebro, por exemplo, em alucinações auditivas crônicas, e o tipo sai curado totalmente, controlado, não escuta mais vozes. E outras coisas incríveis para várias enfermidades. É uma experiência muito interessante, porque este é o objeto de meu próximo artigo que sai em Metabolismo, agora dentro de 2 meses nos Estados Unidos. Eu falo sobre The Future of Medicine, é o título do número especial de Metabolismo, que tem um grande fator de impacto, como você sabe, depois de Science, Nature, Metabolismo, esse 3º ou 4º. E eu escrevi o capítulo Future of Psychiatry, não podia apresentar aqui, porque já está lá. E eu escrevi sobre brain devices, porque é uma etapa que eu creio que é intermediária, não é a resposta. E por que eu falo disto? Porque isto é este futuro. Como você sabe, eu falava também estes dias, uma das hipóteses que se busca agora, como lo hace para Alzheimer, que você falou também, que Alzheimer estaria ligado a uma sorte de diabetes cerebral, ligado à insulina, na resposta baixa à insulina. Mas como colocar insulina dentro do cérebro? Porque com injeções se mata o tipo. Descobrimos um device que por la narina se coloca a insulina dentro do cérebro. Esse device estamos patenteando agora, mas já está autorizado pelo FDA, que está entusiasmado, e que eu disse ayer a Pedro, que me impactou, porque o NIH ha decidido de fazer eles mesmos 3 estudos com isto. Não somente dar o grant, mas de fazer estudos com esta técnica. Mas de aí desenvolvemos mais. Desenvolvemos um produto biológico para glioblastoma. E, de la mesma maneira, inalação, porque se vai total. E aí descobrimos que se pode fazer o mesmo com os antidepressivos que temos, com os antipsicóticos. É uma hipótese para você saber como se pode apresentar o device. Está nos Estados Unidos, em 4 universidades, testando este device. Bom, são coisas totalmente distintas de que temos hoje. Muito bem. E minha formação ha sido de investigador, que nunca pude seguir. Agora, pode ser que eu empeço isto de investigador, porque eu, quando nos anos 60, 65, estuve um ano em Karolinska para me formar em metodologia de investigação científica. E nunca pude. O que eu fazia era escrever protocolos de investigação. Eu he hecho muito para Roche, com as benzodiazepinas, e que levou, aí uma outra história com você, escrevemos os dois, a biografia de Steinbach, que Roche nos ha pedido para escrever. E depois eles aprenderam, e eu perdi o emprego, porque não
Ahora lo hace y distribuye, y usted tiene que seguir aquele modelo y punto, porque son las reglas internacionales, autoridades regulamentares. No se puede cambiar el modelo, que ya sabemos los resultados también, ¿eh? La mayor parte de las veces, con aquele protocolo podemos decir el resultado. Muy bien. Entonces, esto me llevó a ser un psiquiatra inconformado com o que hacía, porque depois de um certo tempo, evidente, eu me entusiasmei com tudo de novo que apareceu, me entusiasmei com lítio, me quedei com Morgan Skal, na Dinamarca também 6 meses introduziram o carbonato de lítio em Brasil também. E nadie queria produzir carbonato de lítio, porque não tinha patente, não tinha plata. Foi muito complicado, mas hoje está, há muitos anos está em Brasil. Eu introduzi o lítio em 71 no Brasil, mais ou menos. E apresentei com David Barron um simpósio no Congresso Mundial de Hawaii sobre carbonato de lítio. Muito bem, hablando disto, porque estamos falando do futuro. E no futuro, aí eu mostro alguns slides. Tinha cá um PowerPoint, mas vamos fazer acá mesmo. Acá está nosso homenageado, Juan José, de quem outro inconformado, e que por isso sempre quis mudar, cambiar o mundo. E aí temos sobre as neurociências. As neurociências que surgem, vamos mostrar, verdadeiramente depois dos primeiros medicamentos para explicar com as teorias monominéricas, e aí surgem as primeiras teorias. Eu diria que a neurociência está por esta época. E ha hecho a psiquiatria desenvolver muito, não há dúvida alguma. É o começo da neurociência e a compreensão, a tentativa de compreensão como operam os 100.000 milhões aproximadamente de neurônios, e depois o projeto Genoma, também falado, com 25.000 genes, da qual a maior parte deles, desses genes ativos, estão em cérebro. E uma coisa interessante, porque nesta época se pensava do DNA por la pubela, que não servia para nada. Pensava-se que a maior parte não tinha função, 80% não tinha função. E hoje sabemos que esses DNA são importantíssimos em fabricação também de proteínas que estão involucrados em todos os processos metabólicos do corpo humano, que ha dado origem a este exame de la punta del dedo, que se saca uma gota e que se coloca mesmo em um celular, e imediatamente se vai a uma central que analisa, não necessita se quedar sem comer, pode ser glicose depois de comer, pode ser lipidograma, e que nos dá o resultado impresso em 3 minutos. Bom, isto começou com uma mala experiência com o Walgreen, que ha hecho um point of care para isto, que a senhora de Walgreen, que era de Califórnia, não trabalhou bem. Mas sabemos hoje que temos 80% de DNA que não são para a pubela. Tem uma importância muito grande e temos que prestar atenção nisto no cérebro. Muito bem. Mas, no entanto, o cérebro é logo no mais complexo do corpo humano. Isso pergunta por que não temos um modelo científico de enfermidade mental. Porque nós lidamos com o órgano do corpo humano como todos os outros médicos. Lidamos com o cérebro e o sistema nervioso central. Mas as enfermidades não são cerebrais, são mentais. Aí vem outra história. The mind, l'esprit
não? A mente. E vamos falar disto aqui também, porque há uma Decade of the Mind e um grande projeto sobre isto também, que nos vai levar a compreender o que está cá, nesse slide, desde a ciência cognitiva, mas vamos necessitar de algo muito mais sofisticado na medicina, vamos necessitar de matemáticos, de físicos, para entrar na ciência dos computadores. E aí se foi criado no mundo modelos computadorizados de ciência. Se foi criado no mundo vários projetos sobre o cérebro, projetos importantes, como o projeto que o presidente Obama lançou, the White House Brain Initiative, que é exatamente nesse sentido de juntar um grupo de científicos, que hoje já está em mais de 300 milhões de dólares, mas não ha sido o primeiro, esse ha sido o último, o europeu ha sido muito antes. The Human Brain Project, the European Commission, da Comissão Europeia, que ha se comprometido com $1.000 milhões. A colaboração, hoje já são mais de 24 países, para desenvolver uma tecnologia de informação e comunicação, que seja uma plataforma para coletar e integrar os dados da investigação do cérebro. Eu vou mostrar no último diapositivo um estudo de nós outros, que vai sair também dentro de 2 meses aqui na Europa, onde estudamos emotional blunting, como dizem em castelhano, embotamento afetivo, emotional blunting. E nosso problema final era, os dados eram tantos que não tínhamos como processar os dados. E finalmente logramos com uma empresa do MIT e Harvard um software para fazer o processamento dos dados. Esse é o grande challenge, porque já temos como coletar dados. O programa Conectoma, que também você falou do projeto Conectoma, é um outro projeto muito importante, porque nos ajuda a saber como todo se conecta em cérebro e como isso hace funcionar em circuitos. Então, isso está produzindo muitos dados também. E por quê? Porque o foco agora está nos circuitos e no network, mas vamos depois mais além desses circuitos. 60 anos de single neuron record, trabalhávamos na base de um neurônio, okay? Eu diria mais, começou com Ramon e Cajal, acá, o primeiro. Depois 30 anos de biologia molecular, e agora 20 anos de brain imaging, functional MRI. Hoje o brain imaging está mais sofisticado, com os aparatos de ressonância de muitas Teslas, 7 Tesla, que não é autorizado para diagnóstico na prática clínica, mas para investigação sim. Mas eu havia visto um de Siemens, Müller pode ser melhor, ele tem um de 32 Tesla já em teste. Em Siemens estão testando isso no Marino Center, em MIT e Harvard, um projeto que tem em conjunto allá. E isso está percebendo mirarmos o que não podemos mirar. Quando decimos que sim, podemos ver a molécula, podemos ver a célula, sim, podemos ver. Mas como este ver funciona? Sim, metabolismo de oxígeno, metabolismo de glicose, não vemos metabolismo. Vemos isso transformado em colores em uma computadora que nos permite identificar o que significa aquilo no metabolismo. A pergunta como isto trabalha, não? Então, novas tecnologias surgiram. O aperfeiçoamento do MRI, de PET MRI, agora também, não somente o PET scan, o MEG, magnetoeletroencefalograma, que
possibilita também muita coisa. E nós que saímos da genética, fomos para a genômica, fomos para a proteinoma, fomos para a metaboloma, e agora, com o conhecimento destas proteínas de DNA que não servia para nada, estamos chegando dentro do átomo, porque ele atua como uma fotografia do fóton que surge com a inversão do spin dentro do microtúbulo. Em la diabetes, em qualquer enfermidade, e também na enfermidade mental. Então, partimos para um nível de partículas elementares. Já chegamos ao metaboloma, pensávamos que era o final, o conectoma, e aí vimos que dentro do átomo tem as partículas elementares que influenciam. Senão, não faria sentido ter essas partículas. Muito bem. Esta é a evolução da compreensão do cérebro, só para recordar um pouco, da localização, da segregação funcional e depois da globalização. Hoje, entendemos que tudo está interligado. Nada está aislado em cérebro e nada na vida. Ayer eu provoquei meu amigo filósofo na cena sobre o pêndulo de Foucault, que ha sido uma demonstração que o universo está todo unido, não? Você sabe a história que está lá no Panteão, e que está o pêndulo que Foucault pensava em 1860 e alguma coisa, não? Mais ou menos 50. E que aquele pêndulo ia provar que a Terra dava voltas em torno do Sol, e que as coisas estavam em relação à Luna, ao Sol. Finalmente se descobriu que o pêndulo cambiava da direção norte-sul para leste-oeste, ia cambiando. Bom, começaram a buscar onde estava o ponto fixo que podia influenciar. E pouco a pouco se foi indo mais lejos, mais lejos, mais lejos. E aonde chegamos? Ao fim do universo, ao fim deste universo, não? O universo, ele cria um espaço, ele está dentro do espaço, porque existe um universo fora do espaço, onde estão as partículas elementares. Por isso não vivem nem morrem. Eu recém hecho na conferência na Academia de Medicina de Brasil, que ha sido um grande sucesso. Eu digo que eu sou o mais jovem da academia, com 74 anos, 75. A maior parte está cerca de centenários. Não saiu um centenário da sala porque queria provavelmente saber o endereço, a direção para onde iríamos depois, porque o título da ponência era sobre a imortalidade da mente humana. Se é um fenômeno quântico, não morre, não? Porque não nasceu. Está fora do tempo e do espaço. Muito bem. Mas o pêndulo Foucault nos mostrou que está tudo interligado, que está no final do universo, toda a massa influencia o pêndulo Foucault, e o pêndulo Foucault influencia aquilo. São as teorias holográficas. Isto é ciência, não é magia, não é budismo, não é nada, está na ciência. Estou dando dado científico. Conosco pouco de budismo, mas dizem que o budismo parece muito com esta história. Muito bem. Aí o sistema de análise funcional, que temos que ter em conta a conectividade, exatamente a ligação de tudo. E esta ligação não está somente em cérebro, está em todo o corpo. Sai de las neuronas, se vai para os hormônios, se vai para o metabolismo de todo o corpo. O corpo, pensamos com o corpo todo. Não pensamos solamente com o cérebro como pensávamos que era. Então, essa conexão efetiva é muito importante. Bom, e aí você tem os tipos de estudos conectivos: anatômicos, estrutural, funcional e efetivos, com psychophysiological interaction, structural equation modeling, dynamic e causal modeling. Então, isso é dentro daquele sentido que falavam de uma conexão entre todo o corpo humano
mesmo em la produção de los pensamentos, de las ideias, de la mente, portanto, não? E aí estão os conectogramas também. É uma representação gráfica, cá está, de um conectograma, é um mapa de todas as fibras de conexão do cérebro. Nossas imagens são fantásticas para aquele que entende. Para mim é belo para ter na parede de minha casa, porque são muito bonitos. Mas confesso que não entendo bem. Se depois de 2 horas me explicando, eu vejo alguma coisa cá. Mas os científicos se encantam com isso que aqui está. Talvez Müller, que é um verdadeiro científico, conozca isso. Eu não sou um verdadeiro, sou um amador. Muito bem. Mas antes de entrar na atividade Bode, que é muito importante, a atividade Bode, para a compreensão dos fenômenos que vamos falar agora, que é exatamente em relação à sangue, não? Da sangue, queria falar que ha sido criado também uma década del mind, Decade of the Mind, isso ha sido nos anos 90 nos Estados Unidos, e que também busca integrar. Este mind não exclui o cérebro, porque não existe mind sem cérebro. O cérebro necessita, a mente necessita do cérebro para se expressar e se expressar bem, porque senão são as enfermidades. Então, isto torna mais complexo, porque mind passou a ser objetivo de estudos como que hacemos com Bode, por exemplo, a atividade Bode. E aí temos, que seria o objeto, mas eu vou ir um pouco mais rápido, porque a hambre está chegando, então mais 10 minutos no máximo. The resting state, de repouso. Se descobriu que tem uma parte do cérebro que nós temos somente a parte de vigília e de sonho. Aí na parte do cérebro, quando não pensamos em nada, essa parte existe e atua. Isso ha sido uma surpresa. Depois se descobriu que se manda essa pessoa a ser uma função cognitiva, um pensamento, uma memória, tem uma parte que funciona, que se chama o Default Mode Network. E aí, bom, isto não está em cérebro, Resting State Default Network, para nada. Deve ter um sentido. Se descobrir que tem uma parte do cérebro que funciona, uma terceira parte, quando nunca poderíamos imaginar que isto existia. Bom, e aí nós teremos as características que são mostradas pela atividade de Bode durante a pessoa está calma. Então, as imagens aqui mostrando a ativação dessas partes do cérebro, que se chama hipótese de diálogo interno. E a outra, quando elas se termina, quando se envolve uma atividade que se solicita esse indivíduo. Se coloca o indivíduo na máquina, lhe mostra a imagem, ou lo hacen pensar em alguma coisa, escutar alguma coisa, aí mostra que há partes que se ativam neste momento aí do cérebro. E aí se começou a estudar enfermidades mentais. Tudo indica que o Default Network tem importância grande em Alzheimer, seguro, porque tem muitos estudos sobre o Default Network e Alzheimer, autismo e Major Depressive Disorder. E é aí que hicimos nosso estudo. O Default Network e Major Depressive Disorder estão aí os 4 pontos que entendemos bem, o top-down regulation of attention and emotion, fronto-parietal network, aí você tem 4, tem do Default Mode Network, quando ativa, internally oriented, com atenção orientada, para atenção para externamente orientada, a região dorso-lateral network, in the affective network and the ventral attention network, processing emotion,
or Monitor for Saline Events. Usted sabe que quando se toma alguns antidepressivos, principalmente SSRIs, tem enfermos que se quedam sem emoções, por exemplo. Se dar uma notícia boa ou mala, é o mesmo. Não estão mais tristes, mas não se quedam mais contentos nem muito alegres, né? Estão ebotados, como se diz em português, eu não sei a palavra em espanhol. Muito bem. E nota-se que alguns deprimidos também isso se passa. Aí queríamos saber por quê. Foi aí que fizemos esse estudo aqui com um grupo de INSERM, cá em Estados Unidos, em França. E o objetivo era exatamente entender de um grupo que tomava lá paroxetina e tinha emotional blunt, porque tem escalas hoje para emotional blunt, muito boas para isto. E os resultados mostrou alguma coisa e muitas outras coisas que seguem todavia trabalhando. Mas mostrou que há alterações concretas neste sistema de resting state in the default network. E clinical remission in depression associated with biological heterogeneity, emotional blunting may compromise cognitive function or remitted depressed patient by impact on cooperation between os dois lados. O que não tem estímulo e que tem estímulo. E aí estão as imagens com os gráficos. Isso sai publicado dentro de 2 meses. E eu não sei, eu creio que no European Journal of Psychiatry que vai sair isso aí. Muito bem. Então, como conclusão geral, para terminar, eu diria que estamos numa fase muito interessante da psiquiatria. Por la primeira vez, temos esse instrumento que se progressa numa velocidade extraordinária. Se compra um software para analisar uma coisa no cérebro, 2, 3 meses depois, tem um outro totalmente novo. O MEG está se perfeccionando também. As técnicas de PET-MRI também. Espectrometria. Então, há muitos estudos disso. E agora estão trabalhando com a parte das substâncias elementares dentro do átomo, como faz o grupo de Medtronic, para saber como atua ali e como é esta conexão entre o mundo subatômico e o mundo atômico, né? Entre a física clássica newtoniana e a física quântica, que começou no início de 1900. Porque esta hora não entendemos como, pensamos que seriam separados. Hoje, não, porque nada é separado no universo. E isto pode nos levar a entender o fenômeno da mente. Nemerov, por exemplo, tem suas teses que está dentro dos microtúbulos, né? As tubulinas, a inversão do spin de elétron. Os físicos hoje se dedicam cada vez mais à compreensão do fenômeno da consciência, mais que os psiquiatras e os psicólogos, psicoanalistas. Os físicos estão virando neurocientistas, estão virando filósofos, os filósofos estão virando neurocientistas, estão virando físicos e matemáticos. A pessoa fundamental, as 2 pessoas fundamentais em nosso estudo, que hicimos todo em Brasília, no Instituto de Cerebro lá, entre Brasília e França ao mesmo tempo, online, faziam a coisa. A pessoa fundamental era um físico e um matemático. O físico tinha que se quedar dentro da máquina todo o tempo, para toda coisa que necessitava cambiar. Então, hoje, aquilo que quando era mais jovem, eu dizia, a psiquiatria ela é multidimensional, ela é multicientífica, temos que conhecer sociologia, antropologia, uma época também política. Hoje sabemos que temos que saber tudo, se quisermos entender a mente, porque é a expressão máxima da informação do universo. Outra teoria. O universo está aqui, segundo os físicos, para coletar informações. E que somos nós? Instrumentos
desta colecta de informações para que o universo continue neste, o segundo Otto Dors, e o físico se passa pelo buraco negro, olho negro, né? E se vai criar um outro universo. Bom, não é problema de psiquiatra, não temos pacientes que estão em outro universo. Nós estamos aqui com os nossos enfermos em frente de nós. Mas temos que saber como utilizar a interface entre todas as ciências, todos esses dados que temos, e a prática clínica. Como podemos, como dizia Müller, estimular a descoberta de novos procedimentos terapêuticos que sejam distintos. A anestesia, se você pensar numa solução do problema, da mesma maneira que levou o problema, você sabe onde vai chegar o problema. Então, está na hora, no momento de tentarmos pensar diferente. Juan José pensava muito diferente. A última coisa que aprendi com Juan José, e que acho um sucesso enorme, foi estimulação magnética transcraniana em OCD, transtorno obsessivo compulsivo. Ele ha hecho uma conferência, uma das suas últimas conferências. E eu vi que dava resultado. Importamos o software para localizar bem transtorno obsessivo compulsivo, que não respondia nada, estão respondendo a isto, devo a Juan José. Sua última lição para mim ha sido esta. E ha sido pouco antes de sair, não? Foi muito recente. Muito recente. Bom, então, e por que não discutir esses neuromoduladores, né? Que também são outros mecanismos de tratar? Depressão resistente responde muitas vezes a esta neuromodulação externa. Poderíamos falar de Deep Brain Stimulation, mas é mais complexo. Muito bem, então, para terminar, queria dizer que eu espero ter falado em espírito de Juan José. Ele era este homem que sempre buscava cambiar, sempre buscava soluções para tudo. Tínhamos a mesma idade, como eu dizia, e aprendi muito com Juan José. Muito. De muitas coisas. E, por isso, depois de escutar todos que falaram acá, falaram das coisas que ele ha hecho, como o estigma, como os programas educacionais, tudo o que ha hecho na clínica, porque ha sido um grande clínico. Sempre mis enfermos que não podiam se quedar em Brasil vinham para cá. Mesmo a esposa de um governador, que ele se quedou muito amigo e que nos ajudou muito no Congresso de Rio. E ha sido um grande clínico. E um grande clínico não é só aquele que sabe muita psiquiatria, que sabe se relacionar com o enfermo. E Juan José sabia como nadie. Era um sedutor, como eu acho que o bom psiquiatra tem que ser um bom sedutor, no bom sentido. Era um homem cativante. E, então, em função disto, eu cambiei, e que me desculpe, mas o que eu ia falar está tudo em livro, mais completo. E, mais uma vez, agradeço a Maria, a todos os organizadores, a todos vocês, a oportunidade, o privilégio de estar aqui, de uma das pessoas que nós dizíamos uns aos outros, nós somos os dois melhores amigos. Ele dizia para mim que entre os melhores que tenho no mundo, eu dizia para ele também. Ele dizia que eu era como um irmão dele, dizia sempre isso. Estamos aqui esta homenagem e cambiei por causa dele. Espero ter cambiado certo. Muitas graças a vocês.